Olá a todos e a todas. Eu sou Breno Mendes, professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Esse vídeo faz parte das atividades assíncronas do curso Estágio Supervisionado 1. Nos próximos minutos, eu vou fazer uma breve exposição de mais um texto da bibliografia do nosso curso. O texto que nós vamos analisar é o artigo História, Historiografia e Pesquisa em Educação Histórica, de Estevão Rezende Martins, professor emérito da UNB. O professor Estevão Martins é uma importante referência no campo da teoria da história no Brasil, sendo um dos principais responsáveis pela tradução e difusão das obras de Jörg Husen entre nós. Além disso, ele tem uma importante atuação no campo da didática da história e da educação histórica. No texto que nós vamos analisar hoje, o nosso foco será compreender uma vertente específica que busca conciliar a teoria da história e o ensino de história, algo que é fundamental para a nossa experiência de estágio supervisionado. A perspectiva da educação histórica, assim como a da didática da história, propõe, em linhas gerais, que os fundamentos do ensino de história não estejam na psicologia da educação ou mesmo na pedagogia, mas na epistemologia do conhecimento histórico, na teoria da história. Isso é central. O pressuposto básico é que existe uma forma de cognição propriamente histórica. Isto é, existe uma maneira de pensar o mundo e de conhecer a realidade historicamente. E isso é que deve ser o foco do processo de ensino e aprendizagem da história. O foco deve ser desenvolver as habilidades próprias da maneira de pensar historicamente o mundo. Dito isso, eu passo a apresentar o principal argumento do texto que nós estamos analisando, o texto de Estevão Rezende Martins. O argumento central do artigo foi sintetizado nas últimas linhas do texto e, por isso, eu vou citar o próprio autor. Abre aspas. Está na página 32. O processo educacional da história aproxima-se do processo investigante da história. Um não se sustenta sem o outro, e nenhum pode arriscar-se a desmantelar o sujeito com a força do descompromisso metódico e do desengajamento crítico. Fecha aspas. Nessa passagem que eu acabei de citar para vocês, duas coisas ficam claras. A defesa da indissociabilidade entre o ensino de história e a pesquisa. A educação histórica é uma forma de fazer pesquisa em história. E o compromisso da educação histórica, esse é o segundo ponto que eu quero destacar nessa passagem, o compromisso da educação histórica em contribuir para a formação da subjetividade dos estudantes. Então, nesse primeiro item, questões de método ganham força, e nesse segundo item ganham força questões ligadas à identidade, questões ligadas a valores éticos, morais, princípios políticos, o desenvolvimento do pensamento crítico. Pois bem, para desenvolver esse argumento, a minha proposta é organizar o artigo a partir de 4 conceitos: educação histórica, consciência histórica, cultura histórica e aprendizagem histórica. Vamos começar com o conceito de educação histórica. O conceito de educação, que foi trabalhado por Estevão Martins,
tem uma clara influência iluminista e pode ser encontrado nas páginas do Relatório da Educação no século XXI, produzido para a Unesco e que foi citado no texto. Então, por isso, eu vou retomar essa passagem, que está na página 18. Abre aspas. Diante dos múltiplos desafios do futuro, a educação aparece como um trunfo indispensável para permitir à humanidade o progresso em direção aos ideais de paz, liberdade e justiça social. Fecha aspas. Então fica claro aqui que a educação é vista como um tesouro da humanidade. E percebam também que nessa perspectiva, a educação, assim como o trabalho, tem um valor fundamental porque contribui para a formação do caráter do sujeito. A educação contribui para edificar uma boa subjetividade. Além disso, a educação também contribui para a vida em sociedade, porque desenvolve o respeito à alteridade e o conhecimento da história humana e de suas diversas tradições culturais. Assim, o autor Estevão Martins situa o conceito de educação histórica como sendo um processo contínuo ao longo da vida, por meio do qual os sujeitos procuram compreender e explicar a historicidade de sua existência no tempo. A educação histórica está fundamentada na consciência histórica. A educação histórica está fundamentada na consciência histórica, porque ela produz sentido e inteligibilidade para a vida humana a partir da interpretação do passado, da explicação do presente e a projeção do futuro. O objetivo do processo educacional em história, assim como no campo das humanidades de maneira mais ampla, é tornar a realidade mais inteligível, esclarecer a vida, produzir sentido, significado para a existência. Nesses termos, a educação histórica começa mesmo antes do processo de escolarização formal, já que ela está fundamentada na consciência histórica, que, como nós vamos ver, é uma constante antropológica do ser humano. Por isso, a educação histórica já começa na família, antes mesmo da escolarização formal. Bem, dito isso, vejamos agora a segunda categoria, que é a categoria de consciência histórica, central para a didática da história e também muito importante para a vertente da educação histórica. Em diálogo com Huizen, Estevão Martins define a consciência histórica como sendo a reflexão que os seres humanos fazem sobre a sua vida concreta e sobre a sua posição no processo temporal da existência. Assim, ela possui dois elementos constitutivos, que são, obviamente, modulados pela temporalidade, pela historicidade. Um elemento é a identidade pessoal e o outro elemento é a compreensão do conjunto social no qual o sujeito está inserido. Portanto, elementos que conectam indivíduo e sociedade. A consciência histórica está fundamentada na historicidade que é intrínseca à condição humana no tempo. Por isso, toda ação humana demanda uma reflexão histórica, embora isso nem sempre se traduza em uma reflexão historiográfica. A consciência histórica é uma constante antropológica do ser humano. Agora, as narrativas históricas podem se desenvolver de maneira metodicamente organizada, como na historiografia, ou mesmo nas escolas, ou não. Existem outras maneiras também. E nós veremos isso com o conceito de cultura histórica. Mas,
Retomando o conceito de consciência histórica, que é fundamental, como eu já disse, também para a didática da história. A consciência histórica está ligada às 5 operações básicas da constituição histórica de sentido para a realidade: perguntar, experimentar ou perceber, interpretar, orientar e motivar. São as 5 categorias, as 5 operações básicas da nossa constituição histórica de sentido para a realidade, na perspectiva de Huizing, que é retomada por Estevão Martins. Perguntar, experimentar ou perceber, interpretar, orientar e motivar. É por meio da consciência histórica que o sujeito se apropria dos dados concretos da sua história e produz sentido e orientação para a sua vida prática. Apenas os dados concretos não são capazes de orientar a vida prática. Eles, em si mesmo, carecem de interpretação, carecem de sentido. A partir da consciência histórica, uma determinada subjetividade se dirige a dados concretos que constituem a sua história. Então, esses dados também o informam e, por meio dessa interação, é produzido o sentido histórico. Em outras palavras, uma educação histórica que trabalha com a noção de consciência histórica evidencia que a história e a historicidade existem para além da sala de aula, uma vez que fazem parte da nossa vida concreta, cotidiana. No processo formal de aprendizagem escolar, a consciência histórica dos professores e dos estudantes interagem e promovem uma comunicação intergeracional e também uma convivência intercultural. Isso deixa claro que nenhuma consciência histórica existe no vazio, pois está sempre situada em uma cultura. Os sentidos produzidos pela consciência histórica são sedimentados e transmitidos na cultura histórica. E com isso nós passamos para a nossa próxima categoria, que é a categoria de cultura histórica. O conceito de cultura histórica ele remete às práticas sociais e culturais por meio das quais as pessoas se relacionam com o passado e também remete às formas pelas quais elas elaboram sentido para a sua experiência da história. A atividade de compreender a história, de interpretar a historicidade, não é somente um exercício intelectual, acadêmico e escolar, mas é também uma prática social e culturalmente compartilhada. Isso acontece na vida cultural e social. Isso implica também que culturas diferentes têm modos próprios de interpretar sua experiência no tempo. Algumas irão dar mais ênfase à interpretação metódica, historiográfica, outras não. Outras vão usar dispositivos diferentes de constituição histórica para a realidade, como, por exemplo, os mitos, como, por exemplo, dispositivos da indústria cultural. Enfim, são vários os exemplos. Percebam, portanto, que o conceito de cultura histórica envolve as narrativas sobre o passado que não são necessariamente produzidas no ambiente acadêmico ou na cultura escolar. A cultura histórica envolve e compreende a narrativa historiográfica, o ensino de história, a aprendizagem histórica e também as outras maneiras de dar sentido ao passado. Na cultura histórica, existem narrativas historiográficas metodicamente produzidas e narrativas que seguem outros protocolos. Isso significa considerar os usos públicos
e políticos do passado que são realizados nos meios de comunicação de massa, nas mídias digitais, nos discursos políticos, nas intervenções artísticas, nas instituições religiosas, etc. A cultura histórica tem um papel decisivo na construção das identidades coletivas e no fortalecimento da coesão dos grupos. Por fim, caminhando para o encerramento, vejamos a última categoria central da educação histórica que vamos abordar na aula de hoje, que é o conceito de aprendizagem histórica. O que é aprender em história? O que nós podemos aprender no processo de educação histórica? A aprendizagem histórica, que fique claro, ela é promovida tanto pela historiografia quanto pela educação histórica e também pelos outros dispositivos da cultura histórica. E contribui de maneira significativa para a formação da identidade de indivíduos e de grupos. Contribui para a formação da identidade pessoal e da identidade coletiva. É importante, é fundamental destacar que a aprendizagem histórica não se resume a um processo cognitivo de memorização de informações factuais do passado. Não basta conhecer fatos e datas para aprender algo com a história. Não. A aprendizagem histórica está ligada também a interesses emocionais, afetivos, estéticos, éticos e políticos. É um processo muito mais abrangente de formação de identidade. Podemos dizer que o aprendizado histórico acontece quando o sujeito ou um grupo social produz orientação e inteligibilidade para a sua vida a partir de uma perspectiva histórica que entrelaça elementos do passado, do presente e do futuro. Então, aprendemos algo com a história quando nós lançamos luz sobre a nossa existência, quando nós compreendemos melhor quem nós somos, o que nós queremos, a partir de uma perspectiva que mobiliza o processo de temporalização da própria temporalidade, quando nós historicizamos a nossa realidade. E vejam, o aprendizado histórico evidencia que somente quando o pensamento histórico está em contato com as carências da vida prática é que o conhecimento histórico se torna significativo. Portanto, dominar fatos e datas sem alterar algo na vida do estudante não é aprender história, é memorizar fatos e datas. Não é aprender nada com a história. A história ensina algo quando nós conectamos, correlacionamos de maneira significativa passado, presente e futuro para a compreensão da nossa existência, para a formação da nossa identidade. Além disso, fica claro o vínculo da aprendizagem histórica com a subjetividade e também com a troca de experiência entre diferentes pessoas. Afinal de contas, a história é uma abertura para outras culturas, para outras épocas, para outras tradições. E dessa maneira ela enriquece a experiência individual de quem está estudando, de quem está aprendendo história. Bem, por hoje é só, nós ficamos por aqui. Os comentários e as dúvidas podem ser postados no tópico específico para esse texto lá no fórum do SIGA. Bons estudos e se cuidem!